Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 125 dos fanáticos do Algarve. Na primeira parte do programa vamos conversar com o presidente Manuel Cajuda, do Sporting Clube Olhanense. E na segunda parte vamos abordar a Semana do Futebol Algarvio com o fanático Tony Cerumenho. Antes, uma mensagem para o Armando Alves. Armando, vê lá se te pões fino. Hoje temos connosco o presidente do Sporting Clube Olhanense, Sr. Manuel Cajuda, para falar do momento da nação olhanense. Presidente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado eu. Presidente, concluído o primeiro trimestre da presidência no Sporting Clube Olhanense, que diagnóstico é que faz do clube? Bem, antes do diagnóstico, por uma questão de respeito, um respeito enorme pelo Armando Alves, e antes de entrar mesmo no diagnóstico em relação ao clube, eu gostaria que o diagnóstico em relação ao Armando fosse o mais rápido e o melhor possível, e voltá-lo a vê-lo de novo, porque sei que ele teve problemas que seguramente vai conseguir ultrapassá-los, e portanto a mensagem daqui de carinho da família Cajuda para o Armando Alves. Em relação ao diagnóstico do Olhanense em si clube, honestamente não é muito fácil fazer um diagnóstico totalmente certeiro em relação a tudo o que se passou no Sporting Clube Olhanense nos últimos 8, 9 anos, ou 10 anos, por exemplo, os últimos 10 anos, o passado mais recente. Para falarmos do Olhanense, primeiro temos que recordar que, e segundo a história do livro da Associação de Futebol do Algarve, está escrito, o Olhanense foi durante mais de 65 anos dos 100 anos da Associação o clube que teve a hegemonia do futebol algarvio. É mais de 50% dos 100 anos da associação. Entretanto, o Olhanense, como toda a gente sabe, e é visível, nos últimos 10 anos teve, digamos que um descalabro, quer em termos de resultados desportivos e também resultados financeiros, que arrastaram o Olhanense da primeira divisão à última divisão do calendário futebolístico português. É conveniente dizer que isto só aconteceu quando o Olhanense Clube, com 111 anos de história, se associou, de forma que eu não quero minimamente criticar, mas tenho que lamentar, a uma SAD desportiva que veio trazer inúmeros problemas e, portanto, do binómio Olhanense Sociedades Anónima Desportiva, resultou, digamos que, a quase morte do Olhanense como clube, porque, inclusivamente, nesta época, o Sporting Clube Olhanense Clube não conseguiu, por problemas inerentes da má ligação com a SAD, ou da SAD com o Sporting Clube Olhanense, não conseguiu inscrever nenhuma equipa, porque está, digamos que, presa a questões judiciais que se iam de resolver mais tarde, que seguramente o Sporting Clube Olhanense irá continuar a viver. E irá continuar a viver porque eu vi com olhos bem visíveis que se não tivesse tido a falta de coragem, eu digo falta de coragem para não dizer não ao Olhanense, seguramente o Olhanense teria morrido, teria falecido como clube nestes meses que se estão a seguir e que se vão seguir seguramente. Presidente, depois desse diagnóstico, que medidas de retoma está a implementar?
Não é fácil enunciar tudo aquilo que o Olhanense precisa. Eu permito-me que faça uma referência comparar o período em que fui treinador e o período em que sou presidente. Eu, enquanto treinador, dizia sempre que, para além de todos os fatores que envolvem uma equipa de futebol, haviam sempre prioridades. Mesmo nos aspectos técnicos, nos aspectos táticos, haviam prioridades. Eu dou um exemplo curto. Se eu estiver a sofrer mais golos do que aquilo que é normal, seguramente que a prioridade será não a globalização da equipa, mas sim a organização defensiva passará a ser uma prioridade, que se juntará seguramente todos aqueles que são e que fazem parte da equipa. A prioridade foi tentar fazer um diagnóstico o mais coerente possível, sabendo de antemão que a situação era e é muito delicada, que haviam problemas judiciais, ou pelo menos problemas fiscais que afastavam o Olhanense de qualquer... o Olhanense não pode receber qualquer contribuição de uma entidade, como por exemplo a Câmara Municipal, não pode receber apoios, porque os problemas inerentes da ligação do Olhanense à SAD impedem que isso aconteça. Depois havia o facto que é o mais importante, sendo o Olhanense e não inscrevendo a SAD nenhuma equipa de futebol sénior, e sendo o Olhanense impedido por tal facto, o futebol praticamente em Olhão acabará por passar por uma estagnação enorme, ou uma não participação, que é o que vai acontecer em relação ao Sporting Clube Olhanense Clube, porque apenas temos no clube a formação, e a formação passou, de certo modo, a ser digamos que a joia da coroa, uma coroa que nós sabemos que no passado é extremamente valiosa, mas que no presente está limitada à formação. E então a primeira prioridade é juntar a formação toda, tornar a formação muito melhor do que aquilo que era e do que foi no passado. Eu sei que vai levar tempo, eu sei que as pessoas exigem mais e gostariam de ter mais, mas a nossa realidade é esta. Juntámos a formação, fizemos alterações grandes no estádio, estamos a fazer, com a colaboração, com a participação, com o pedido de auxílio que fiz à Câmara Municipal, e que a Câmara Municipal, dentro daquilo que é legal, participou, digamos que é o maior patrocinador que tem de forma legal, e estamos a tomar conta da formação. Mas falta um vazio enorme numa cidade como Olhão, o que é o futebol sénior. Essa participação e esse trazer da formação para o Olhanense e para os Arcãs vai permitir, acima de tudo, trazer a família toda para casa. Trazer a família, os miúdos, os pais, e fazer renascer o privilégio de ser olhanense, o orgulho de ser olhanense, e vamos começar pelas bases. Isso vai acontecer com naturalidade. Portanto, o futebol do Olhanense Clube em si, o Sporting Clube Olhanense, fica limitado esta época no clube, ao futebol de formação, havendo projetos que são coisas que eu não gostaria de falar, mas que tenho ideias, provavelmente
criar o clube mais eclético por agora, enquanto não tivermos o futebol sénior. Talvez uma equipa de futebol feminino. É uma ideia que tenho e tenho um ano para pensar e a possibilidade. O walk futebol também é uma modalidade que somos capazes de inserir, tornar o clube mais eclético e esperar com alguma paciência que o futebol sénior possa voltar ao Sporting Clube Olhanense, que foi sempre e é sempre a grande atração do Sporting Clube Olhanense. E, Presidente, há possibilidades de entendimento entre a SAD e o clube ou é impossível? Acima de tudo, ou pelo menos houve isso. Ninguém pode dizer que não. Houve, da minha parte, uma vontade enorme de resolver o problema, da minha parte e da parte da direção. E aproveito agora aqui para falar um pouco, e se eu me esquecer, façam-me voltar ao assunto, dizer que estou orgulhoso da direção que construí. Eles têm trabalhado muito, os meus diretores têm trabalhado muito, muito mais do que eu, Eu talvez tenha mais ideias e eles a prática na construção de tudo o que está a ser feito no Olhanense. E tenho a noção, hoje, 3 meses depois, que estando fora do Olhão, cerca de 50 anos, porque andei perdido pelo mundo, como eu costumo dizer, mas perdendo a realidade da vida em Olhão, e com os conhecimentos, digamos que afastados da vida social e da vida cultural em Olhão, dificilmente eu conseguiria arranjar uma direção tão boa. Hoje tenho a noção perfeita de que era impossível para mim escolher melhor. E voltando depois à questão que era relacionada com o entendimento entre a SAD e o clube. Foi das primeiras coisas que fiz. Sabendo que aquilo era um problema, e eu costumo dizer que para cada problema haverá seguramente uma solução. Pode não ser a melhor, será talvez a segunda ou a terceira melhor, mas acima de tudo procurei encontrar uma solução relacionada com o Olhanense e com a SAD. E infelizmente tenho que dizer que aquilo que procuramos, quer eu, quer o presidente da SAD, o Sr. Luís Torres, tudo complicava a vida ao Olhanense. Por muito que se tentasse, e tentei, e também o Sr. Luís Torres também tentou, mas aquilo que a solução passava sempre por piorar a vida ao Olhanense. E eu disse antes das eleições, que se um dia tivesse de liquidar alguma coisa, ou matar alguma coisa, entre o Olhanense e a SAD, preferia matar a SAD do que matar o Olhanense. Não é o sentido de matar, com o termo de assassinato. Exato. Mas não houve possibilidades. Sou otimista. Acho que quero esquecer aquilo que vi, porque o estado em que encontrei o Olhanense, não gostaria de falar muito nele, porque mostrar as fraquezas da família para o país não me parece importante. Ninguém de Braga, ou de Guimarães, ou de Lisboa, ou de Castelo Branco me vai ajudar a resolver as dificuldades, mas posso lhe dizer que a primeira vez que visitei o Olhanense como presidente, porque antes nunca tive sequer a ideia de entrar lá dentro para saber como estava. A primeira vez não chorei porque, habituado a muitos desgostos que o futebol também me deu, não foram só vitórias, muitas derrotas que tive vergonha, mas dá para chorar, porque quem deixa o clube na situação em que deixou não é simpático, e nem posso ser simpático, porque tive a felicidade de fazer um vídeo e pedi para filmarem tudo aquilo que eu encontrei, e não é bonito aquilo que filmámos, aquilo que vimos. A destruição que encontramos no clube não é bonito, e portanto
nem de longe nem de perto. Eu pensei que quando tomasse posse ainda ia ter mais essas dificuldades. É que não basta dizer que não temos dinheiro, porque não temos. E se não temos dinheiro para construir de novo, pior é não ter dinheiro para reconstruir aquilo que foi destruído. É duro, mas o Olhanense sobreviverá, de certeza absoluta. Presidente, a SAD Olhanense desistiu de participar na primeira distrital, como já referiu, e surgiu agora um outro clube, o Olhanense 1912, a concorrer na segunda distrital. O Sporting Clube Olhanense Clube está fora destas iniciativas. Diremos que está fora, e está, mas há um agradecimento grande ao Sporting Clube Olhanense 1912. É que, infelizmente, se o 1912, o Sporting Clube Olhanense 1912, não tivesse a coragem de tomar um lugar que estava vazio no futebol olhanense, dificilmente a cidade iria ter futebol. Eu sempre pensei e sempre desejei que algum clube do Concelho de Olhão quisesse tomar o lugar do Olhanense para que Olhão Cidade não perdesse aquilo que são anos de história do futebol olhanense. Podia ser o Marítimo Olhanense, podia ser o ginásio, se tivesse futebol, sei lá, o Bias, que não tem futebol sénior, o próprio Moncarapachense que esteve aqui, mas esse já tem uma identidade diferente, felizmente tem uma identidade diferente, porque já, como clube, já se consolidou. Eu dizia sempre ao Xalá que aparece um clube que queira jogar futebol para que Olhão não fique limitado ao futebol júnior e ao futebol de formação. E apareceu o 1912, que teve a coragem, e é de saudar, teve a coragem de aparecer e pediu-nos colaboração, porque não tem estádio para jogar, e nós, falando aquilo que em futebol se diz na gíria, sendo muito prático, dizendo eu vou ficar com um estádio que não vou lá plantar batatas, né? Abacates, bananas. Então, disse ao 1912, sejam bem-vindos, utilizam o estádio do Olhanense, fizemos um contrato acomodado com o Sporting Clube Olhanense de 1912 e apoiamos o 1912 em tudo aquilo que pudermos colaborar como um clube da cidade. No que depender de nós, quer o 1912, o Sporting Clube Olhanense 1912, quer qualquer outro clube do Concelho de Olhão, as nossas portas estão abertas para partilhar, para dialogar, para facilitar, para fazer com que o desporto olhanense e o desporto do Concelho, é importante dizer também, com que o desporto do Concelho de Olhão, todo ele, seja futebol, seja atletismo, seja basquete, seja paddle, seja o que for, as modalidades que entendam que podem precisar do auxílio do Olhanense, o Olhanense estará disposto a ajudar, particularmente por uma coisa muito simples. É que a maior bandeira do Concelho de Olhão é o Sporting Clube Olhanense. E o Sporting Clube Olhanense, se colaborar com os outros, ajudará seguramente todos os outros a serem maiores e a engrandecer, até que o Olhanense se possa libertar, e vai se libertar nos anos futuros, e vai recriar outra vez a sua história de clube centenário. E eu continuo a dizer que a frase para mim que é importante é que o Olhanense é um clube com passado, um passado com futuro. É um passado com futuro. E há dias, até na brincadeira, dizia a uns amigos, dizia assim, o futuro do Olhanense é voltar ao passado.
E as pessoas ficaram assim apreensivas. Não fiquem apreensivas, porque voltar a passado é voltar à grandeza do Olhanense. E quando o Olhanense tiver capacidade para voltar à sua grandeza enorme, nessa altura serei, eu não vou dizer um presidente satisfeito, serei um gajo porreiro, um gajo satisfeito, por voltar a ver o meu clube a renascer de uma situação extremamente delicada, muito, muito delicada. Presidente, para concluir, quando é que o Sporting Clube Olhanense vai voltar a ser o Sporting Clube Olhanense que estava a referir ainda agora? Ele já começa a ser. Em poucos meses começou a recuperar. E esse sentimento de que o Olhanense vai recuperar depressa, e eu espero que seja com alguma brevidade, é que em 3 meses que tenho de presidente do Olhanense, é uma alegria enorme ver como a cidade de Olhão está a reagir. Primeiro a Câmara Municipal de Olhão, que manifestou, eu não tomei posse sem ter a garantia de que não teria a oposição da Câmara Municipal, e apenas pedi ao Presidente Pina, e o Presidente Pina tem sido até agora, e a Câmara em si, excelentes, pedi apenas, dê-me aquilo que me puderem dar legalmente. Se me derem 10 euros, para mim já é importante, é melhor do que o Olhanense tinha o ano passado, porque o Olhanense no ano passado não recebeu subsídio nenhum de entidade qualquer que seja, não. O Olhanense viveu sem qualquer tipo de subsídios porque não os pode receber. Mas depois, a cidade em si, os sócios no espaço, numa altura muito difícil, sem campeonato, uma equipa que se inscreve na última divisão do Distrital, sem equipa de futebol. Eu, há um mês atrás não tinha um jogador, nem um roupeiro, não tinha nada. E hoje tenho uma equipa engraçadinha, e espero que seja engraçadinha de modo atrevido. Nós não tínhamos nada e toda a gente reagiu muito bem, particularmente o tecido empresarial de Olhão. Eu costumo dizer, eu fiz agora, eu brinco com as pessoas, porque é a única forma de encarar os problemas é com algum sorriso nos lábios. E eu digo-lhe sempre, eu tirei um curso intensivo agora na internet, que é um curso de pedinto. E então vou a todas as portas pedir a todas as empresas. E fiquei fascinado com o carinho que o tecido empresarial de Olhão, os empresários estão a colaborar. Até agora ninguém me disse que não. Uns podem dar mais, outros podem dar menos. Há muitos ainda que ainda não fui lá e já perguntam, então o Presidente não vai cá. Eu não tenho tempo para ir a todos nos mesmos dias, praticamente quartas e sextas são os dias que eu faço a minha visita pelo tecido empresarial. E até agora ninguém me disse que não. Os sócios aumentaram quase que 100%, ainda não chegámos lá, tínhamos 480 pagantes e já temos à volta de 700, já subiram muito. Também muita gente não pagava porque não havia cobrador, o cobrador não se deslocava à casa das pessoas. Estamos a reconverter uma série de situações, desde o site do clube, que é utilizar, sabendo sempre de antemão que as redes sociais são perigosas e tem muita coisa negativa, mas também tem muita coisa positiva. Estamos a tentar pôr uma loja virtual, o pagamento das cotas através do site, a inscrição de sócios, a modificação das estruturas do relevado, do campo. Ou seja, está a pôr o Olhanense a mexer, digamos assim, estava parado. Estou, mas quando digo estou, parece que sou eu, não. A noção que tenho dito às pessoas, e que é bom que todos tenham noção disso, é que eu próprio tenho a noção de que sozinho não vou conseguir fazer nada. Não vale a pena, se num dia me vir sozinho, vou ter que, como se diz o outro, dar a volta à fechadura e vir embora.
mas sinto-me entusiasmado por ter tanta gente com tanto carinho à minha volta e as pessoas a querer ajudar. E isso é muito bom porque é bom porque vemos que afinal começa a renascer uma força que renasceu noutros clubes. E eu digo sempre isto, nós temos exemplos de clubes que passaram por situações bem piores do que o Olhanense, bem piores do que o Olhanense. A do Olhanense é grave, mas como eu costumo dizer, houve clubes que desceram à situação do Olhanense e nem património tinham. E nós, felizmente, ainda temos algum património que não me interessa dilapidar, não me interessa pagar as contas do Olhanense dilapidando o património do Olhanense, interessa-me acima de tudo multiplicá-lo. Claro que isso são para projetos futuros que tenho a certeza que eles vão aparecer. Aliás, temos alguns nas minhas mãos, mas como estão nas minhas mãos e como não é a altura de falar neles, penso que não os deverei falar ainda disso, mas que o Olhanense vai recuperar, vai levar tempo para recuperar. Chama a atenção para os sócios que tenham noção de que vou cometer alguns erros. Eu não sou infalível. Assim como quero já dizer que esta é a nossa realidade. E sendo a nossa realidade, temos que ter a noção de que se calhar gostaríamos de ter uma equipa muito melhor. Eu brinco muito porque sou brincalhão, porque disse, e há dias estavam a falar, então os jogadores, e disse, olha, fui à Inglaterra a falar com o Bernardo Silva, mas ele não quis vir. Portanto, a noção é que nós não vamos ter aquilo que gostaríamos de ter, nem aquilo que eu gostaria de ter, nem aquilo que eu gostaria de dar ao Olhanense, mas é aquilo que, lamentavelmente, conseguimos em função das minhas realidades, e isso de realidades eu aprendi com a vivência que tive pelo mundo. Eu vivo das minhas realidades, eu não vivo dos meus sonhos. Os meus sonhos são realizáveis depois de conhecer as minhas realidades. E quando conheci a realidade do Olhanense, assustei-me, sinceramente assustei-me. Mas já não havia nada, não havia volta a dar. Por isso, quando os meus amigos me dizem, tiveste uma coragem enorme, tomar conta do Olhanense, eu digo sempre com um sorriso dos lábios. A mim faltou foi coragem para não dizer que não. O Estado era tão mau que havia alguém de pegar. E quero recordar uma coisa, eu entreguei a minha lista no último minuto que o tempo me permitia, sempre na esperança de que aparecesse alguém que mudasse o rumo e a história do Sporting Clube Olhanense, porque se ela continuasse como estava, o fim estava determinado. E infelizmente para mim não apareceu ninguém, e isso dá-me também uma legitimidade muito grande, é que todos podem falar, mas provavelmente fui eu o único que tive coragem. Muito bem. Para terminar, Tony Soramenho, uma questão para o nosso convidado. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, um prazer enorme estar com o Sr. Manuel Cajuda. Já tínhamos aqui no programa falado uma ou duas vezes por ele, ou dele, e muitas das vezes agradecendo ele ter regressado ao futebol algarvio e de alguma forma abraçado aqui o projeto do Olhanense. Como disse, é um prazer enorme estar aqui consigo, estive a ouvir com muita atenção. E como o Emílio já fez aqui uma série de perguntas sérias, eu queria fazer aqui uma pequena brincadeira consigo. E a pequena brincadeira é... Estive a pensar aqui 5 filmes e gostava que o Presidente me dissesse qual era o papel que vestiria melhor nestes 5 filmes. O primeiro filme, o Robin Hood, o Robin dos Bosques, em que o pobre retira, em que uma figura retira aos ricos e dá aos pobres. Uma segunda, em que temos aqui o Titanic, em que o Olhanense, um barco gigante, em que está a ir ao fundo. Depois temos aqui o Gladiador, em que o Sr. Manuel Cajuda veste aqui a pele do gladiador e que luta contra tudo e contra todos para, de alguma forma, colocar o seu Olhanense no patamar que merece. O Jurassic Park, em que, e aqui sem qualquer maldade, encanto, o Sr. Manuel Cajuda num grande dinossauro do futebol português e um dos grandes nomes do futebol algarvio. E para acabar aqui o Aladdin,
em que uma ideia miraculosa em que esfrega e que as coisas vão aparecer praticamente feitas, só com ideias miraculosas. Onde é que se incide aqui, onde é que se insere aqui o presidente Manel Cajuda nestes 5 filmes maravilhosos que passaram pelas nossas vidas? Eu nunca fui muito perfeccionista de achar que só há uma coisa boa no mundo. Há várias coisas boas no mundo. Aliás, a vida, nós lamentamos que a vida nos traz sempre problemas. Traz, mas também traz muita coisa boa. E, acima de tudo, sempre partilhei a ideia de que partilhar, comungar das coisas boas, traz-nos algumas vantagens. Daí que eu tenho a preferência por 3. Digamos que de manhã eu poderei ser o Robin dos Bosques, roubar aos ricos para dar aos pobres. À tarde, provavelmente serei o gladiador lutando contra tudo e contra todos. E, por fim, será o último, que foi o Aladino, onde tudo aquilo que gostaria de tocar se transformasse em projetos novos e dinheiro novo para o Olhanense. Portanto, daí, se me compararem com os 3, é uma alegria. E bem preciso, o Olhanense bem precisa que eu fosse capaz de ser os 3 ao mesmo tempo. Vamos ver. Obrigado. Muito bem. Presidente, obrigado pela presença. Essa do Presidente e disponibilidade. Então, não é Presidente do Olhanense. Ainda era o Mister ainda bate melhor do que o Presidente. É uma vaidade que não me habituei ainda, mas eu quero me habituar, até por uma razão muito simples. Vocês sabem que eu não sou chamado de verdade lá para ali, eu tive 50 anos na alta competição do futebol português. Eu tive 21 anos seguidos na primeira divisão, não é fácil para qualquer treinador, mas a conversa de presidente não pode ser a conversa de treinador. O discurso tem de ser diferente e eu tenho que me habituar a algumas brincadeiras que tinha como treinador que não as posso ter como presidente e às vezes cometo esse erro de ser tão brincalhão e de dizer coisas que a minha responsabilidade como presidente não me permitem dizer. Daí eu ter algum cuidado e daí eu justificar uma coisa que ele disse. Tantas vezes me pediram para falar e eu pedi ao Taylor que me perdoasse porque na altura em que me pediram sempre para falar eu não tinha ainda capacidade para dizer aquilo que penso, nem tinha o conhecimento para não meter os pés na argola, como a gente costuma dizer. Hoje estou mais à vontade e pedi milhões de desculpas por recusar sempre e fazer dos meus silêncios pelo menos um ponto de interrogação para os outros, a pensar o que é que ele terá a pensar, o que é que ele terá a fazer. Isso foi uma vantagem. Obrigado, Taylor, por ter compreendido porque é que eu não falava e não estava muito interessado em falar. Agora sim, há que dar visibilidade e conto muito convosco. O Olhanense conta muito convosco, com a Conect TV, porque quer que sejam uns parceiros também do sucesso que o Olhanense vai conseguindo e preciso muito de vocês para divulgar as nossas ideias e divulgar o Olhanense. Eu sei que a programação vai para o Brasil, isso é uma alegria, vai também futuramente para alguns lugares da Europa e quero que me ajudem a partilhar uma imagem positiva do futebol português e não uma imagem negativa. Obrigado. Presidente, é para continuar. Desejamos os maiores sucessos neste desafio. Boa sorte. Obrigado. E bem preciso. Prazer. Muito bem, terminamos aqui a primeira parte do programa. Contamos consigo para a segunda parte.